Olá, meus queridos irmãos, amigos. Queridos, nós estamos estudando o livro Senda do Calvário, do Roy Hession. Meu desejo é que vocês tenham comprado e lido. Eu pedi para vocês lerem 1 João 1 e 2, eu vou pedir para vocês lerem 1 João 3 e 4 e 5 na próxima semana. Esse livro, Senda, é Caminho Estreito do Calvário. Ele fala sobre avivamento. Nós vimos no capítulo 1 que sobre o eu, né? Esse livro fala sobre o eu. Jesus falou que o maior inimigo nosso somos nós mesmos. E isso eu levei um susto muito grande, porque eu tinha muita justiça própria, né? Então eu me achava ótima, ótima. Não tinha, só tinha uma auréola aqui na minha cabeça. E eu fiquei bem assustada quando eu comecei a enxergar quanta coisa que tinha aqui dentro de mim que precisava morrer para eu ter o caráter de Jesus. E eu queria muito. E era o que eu mais queria, sobre tudo, e é o que eu mais quero. Queridos, nós vimos que o eu, né, ele é problemático, ele nos torna muito infelizes, não é? E que ninguém pode viver a vida cristã com o eu, tô tentando, não é? Jesus não pede para você melhorar, nem para você tentar, Jesus pede para você morrer. Lá em Mateus 16, 24, é um versículo que eu queria muito que vocês memorizassem. Se alguém quer vir após mim, a Bíblia fala, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Se você quer vir a Jesus, é impossível você vir sem matar, né, negar o seu ego, né, o seu eu. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 2. Nós vimos o capítulo 1, que o eu é como uma serpente que você cutuca lá, né, dá o bote, né? E o eu tem muitas coisas que se irrita, que se justifica, não é? Hoje nós vamos ver o capítulo 2, que é maravilhoso também. Eu gostaria que, se você tem o livro, você vai lendo, se você já leu, releia, porque cada vez que eu leio esse livro, eu fico assim maravilhada, né? Como Deus fala conosco, não é? Nós vamos ver que o quebrantamento, cálice transbordante, o capítulo 2, ele é só o princípio do avivamento. Então, o avivamento é alguma coisa que está morta e precisa viver de novo. Então, aqui fala que o avivamento consiste em eu estar completamente cheia do Espírito de Deus, completamente cheia do Espírito de Deus. Então, aí a pergunta, né? Você poderia dizer nesse momento, eu poderia dizer que estou completamente cheia do Espírito de Deus? Então, nós vamos ver que Jesus, ele está passando, é como se ele está passando com um cálice, né? Ele está passando assim com um cálice. Se meu cálice está vazio, ele enche para transbordar. Mas se eu não estou vazio de mim mesma, o cálice está cheio do meu eu, como Jesus vai derramar a presença dele? Eu contei o exemplo de, de uma menina que estava conversando comigo e dizendo que estava com muita raiva do pai. E ela pediu um copo d'água, né? Daí eu misturei bastante no pó de café e que estava na pia ela falou assim, deu o copo para ela beber água. Ela falou, como eu vou beber água limpa num copo sujo? Eu falei, não é assim que você quer fazer? Nossas orações são sempre assim, de tentar melhorar. Senhor, me dá mais amor. Então, ela ia pôr água limpa no copo sujo. E ela estava querendo pôr amor onde tinha raiva, onde tinha ódio, onde tinha mágoa. Ela precisava primeiro se arrepender do que tinha, né? Depois Jesus ia derramar o amor pelo Pai, não é verdade? Então e isso aí é uma coisa, é um mistério maravilhoso, que quando a gente descobre, a gente fica muito bem. Então, aqui Jesus está passando, né, para encher o nosso cálice, né, e ele precisa transbordar. Isso é avivamento. Jesus enchendo o nosso cálice. A nossa vida é como um cálice. E há muitos, nós também, eu pensava também que morrer para o eu nos torna infelizes.
E é exatamente o contrário. É não morrer para o eu, né, é que me torna infeliz. E quanto mais eu experimento a morte dele na minha vida, mais eu vou experimentar a paz e a alegria, a presença de Deus. Bom, é, só há uma coisa que impede Jesus de encher meu cálice, é o pecado. Nas suas multiformes, né, a aparência dele. Diz que o polvo, ele tem uma metamorfose, né? Onde ele está, ele toma forma. Por exemplo, se ele está no fundo do mar, que vamos supor, tudo marrom, ele toma a forma do marrom. E ele tem vários tentáculos. Então, o pecado, muitas vezes, ele se torna com várias aparências para a gente não achar que é pecado, né? Eu lembro que quando eu me converti, eu quebrei um vidro de perfume francês da minha mãe, que meu pai trazia, o cliente dele trouxe lá da França, e eu fiquei assustada, não é? Tem que ser, né? Perfume francês tem que vir da França. E aconteceu que a minha mãe usava creolina, né? Antes não era assim desinfetante, só era creolina mesmo, né? Hoje tem vários cheirinhos mais suaves. E eu coloquei creolina para tirar o cheiro. Eu falei, ai, minha mãe vai me acabar, porque era litro. Não era perfuminho assim, não, era litro de perfume, era 1 litro de perfume. Aí minha mãe falou, você quebrou isso? Não, não, não. E quando eu me converti, eu chorei bastante, porque eu vi isso, que eu era mentirosa, né? Eu tinha falado que não quando eu tinha quebrado. E eu fui pedir perdão para minha mãe. Mas depois o pecado ficou mais sofisticado, a mentira. Eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim: Ah, você ficou chateada, Rose, com isso? Eu falei: Não, imagina, não fiquei, não. Eu sei que Deus tem um plano nisso tudo. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão chateada, eu já estava chateada, mas eu falei que não. Aí eu fui, domingo era o dia de ceia, como domingo, né? Como domingo também vai ser. Agora, olha só, eu fiquei tão chateada e eu ia tomar ceia, eu olhava para ela e falava assim: Meu Deus, como é que eu vou tomar ceia? Eu menti para ela, eu fui assim, cínica, mostrei uma coisa, pus uma máscara, né? Mostrei uma coisa que não era. Aí o senhor falou, vai lá e acerta com ela. Daí eu cheguei e falei, ó, eu quero pedir perdão, porque eu menti para você, eu fiquei muito chateada. E eu quero que você me perdoe, porque eu sei que você não pôde aceitar, assim, porque eu gostaria que ela me ajudasse em algumas coisas na igreja, ela não pôde. Então eu falei, eu quero que você me perdoe, porque eu fiquei chateada. E não era problema de ficar chateada, era de eu ter mentido. E eu quero que você me perdoe, senão nunca eu vou tomar ceia. Aí ela falou que me perdoava, né? E tudo eu fiquei muito bem. Então, o pecado, antes a mentira era assim, era declarada. Depois a mentira vai ficando mais assim, requintada, né? E eu nem vou achando que é tão grave, não é verdade? Então, eu preciso aprender a romper com isso. Como eu rompo? Como a mentira enfraquece? Como a mentira se enfraqueceu na Rose? Através da confissão. Toda vez que eu chegava para Jesus e pedia perdão, eu via que aquele pecado não tinha mais controle em mim. Toda vez que viesse, eu pedia perdão. Falei, sangue de Jesus, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. E eu via que quando eu buscava arrependimento em Deus, o arrependimento fazia que esse pecado se desligasse de mim. E poucas pessoas, eu antes buscava o esforço próprio, eu lutava para não fazer mais e não conseguia. Ficava uma semana, mas depois voltava. Então, para que haja libertação, eu preciso aprender a me arrepender de verdade e pedir perdão a Deus. Não pôr debaixo do tapete e falar, deixa assim mesmo, isso é assim mesmo. Não. É você realmente se arrepender e confessar a Deus. Então, aqui
Aqui está dizendo assim: só uma coisa que impede Jesus de não encher meu cálice, é o pecado. E por menor que seja, é pecado. Esforço próprio, né? Em nosso serviço, compaixão em tempo de provas ou dificuldades. Então, olha só, quando alguém está passando uma luta muito grande e a pessoa se faz, eu fiz muito isso. E eu sei que é possível a libertação, porque Deus me tirou disso, graças à graça dele sobre mim. E, então, a pessoa está passando uma prova e fica assim, se fazendo de vítima, não é? Na verdade, Deus, quando permite que nós passemos provas, Deus está, na verdade, nos disciplinando, nos ensinando. Então, não tem motivo nenhum de nós nos sentirmos coitadinhos nem nada. Quando eu descobri que meu pai me chamava assim, que eu era muito sensível e que qualquer coisa eu chorava, ia para o quarto, né, fazia bico, e o diabo ficava falando, coitada, tá vendo? Você não merecia isso, ninguém te entende, ninguém gosta de você. Eu ficava ouvindo, e eu me sentia muito mal. Então meu pai falava assim, você é sensível, daqui a pouco ela sai, quando eu estava namorando meu esposo, ele contou isso pro Walter, né? Depois ela fica bem, só que eu, na verdade, eu punha debaixo do tapete, não ficava. Eu vou mostrar para vocês o texto que Deus usou para me libertar. Primeiro, eu precisei chamar de pecado essa sensibilidade que não era uma autocomiseração e um culto do meu eu. Eu ficava assim, me cultuando, tudo era voltado para mim, né? Ai, coitada de mim, ai, não sei o quê. Então, olha só, Jesus, olha que interessante, eu vi a gravidade dessa minha reação, né? Dessa minha ação, em Mateus 16, diz assim, Mateus 16, versículo 21 a 23, diz assim. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Olha só, a primeira vez que Jesus expulsa Satanás de um discípulo. E por que foi? Aí alguém pode falar, nossa, mas se eu tivesse lá com Pedro, eu ia querer que Jesus fosse para a cruz? E eu ia até falar, puxa, Jesus foi muito duro com Pedro. Porque Jesus falou assim, o Pedro falou, tem compaixão de ti, Senhor, não vá para a cruz. Então, toda vez que eu tenho compaixão de mim, eu não vou para a cruz. E quando Jesus expulsa o demônio de Pedro, é porque o diabo ele sempre quer nos desviar da cruz. Quando eu me sinto coitadinha, eu sou inocente. E você não precisa da cruz. Quando você se sente inocente, Deus é culpado, as pessoas são culpadas e você não precisa da cruz. Você é uma pessoa boa e justa. Então você desvia da cruz, porque a cruz é só para aquele que é pecador. E quando eu me sentia coitadinha, eu não era pecadora, eu era inocente. O culpado era Deus, que permitiu, e o culpado era quem me tinha me ferido. E Jesus expulsa Satanás porque o diabo sempre queria tirar Jesus da cruz. Queria desviar Jesus da cruz e queria me desviar também, né? Porque o que Deus queria que eu fizesse quando alguém me ofendesse? Que eu fosse à cruz, colocasse o que eu senti, que foi a raiva, pedisse perdão do que eu senti, porque era isso que ia me matar, e daí eu recebi o perdão de Deus e ia perdoar quem me feriu.
Queridos, o que eu estou falando é uma coisa séria, porque a antessala da depressão é a autocomiseração. Você começa a ouvir tantas vozes de que você, assim, está se sentindo vítima, tudo que depois você fica mal. E então, olha que interessante. Jesus aqui expulsou o demônio. Então, a autocomiseração é demoníaca. Eu sei que alguns vão se assustar. Sempre eu achava que eu estava fazendo um charme, né? Porque de alguma forma eu estava chamando atenção. Quando eu me sentia coitadinha, todo mundo, o que que você tem, Rose? O que que você tem? Eu até achava muito bom, né? Só que no fundo, eu estava já enjoada de mim mesma. Eu já estava, não aguentava mais eu, né? Eu mesma, né? Imagine quem estava perto de mim, né? Que coisa horrível. Então, a autocomiseração nos faz muito infeliz e nos desvia da cruz e é uma obra maligna. E se você não repreender, né, o diabo sobre isso, e também, assim, esse espírito de rejeição, você e mandar embora e pedir perdão por você se sentir assim e se sentir inocente, e sempre os outros são culpados. No fim, Deus é culpado, não é? Porque Deus permitiu certas coisas, não é? Então, uma coisa que Deus não é, não é culpado porque ele é totalmente justo, ele é perfeito, não é? E o pecado dos outros não me mata. Isso aí, para eu receber isso, é um princípio do reino de Deus. O pecado do outro não pode me destruir, mas o meu pecado me destrói. E eu sempre, o diabo sempre coloca a gente, né, observando o erro do outro. O outro é o errado, o outro. E eu não consigo ver o meu. E quando eu me aproximo de Deus, que não queremos, nós vamos ver isso, né, a presença de Deus, eu vejo quem eu sou. Mas também vejo o amor de Deus por mim, que Ele pode me perdoar na hora que eu me arrependo, né? Então, vamos continuar. Então, uma das coisas que eu descobri é que, na verdade, na verdade é uma obra maligna. E foi quando eu fiquei liberta, queridos. Isso aí foi uma misericórdia de Deus e Deus pode fazer isso com você também, porque Deus ama você e se você buscar, você vai ficar totalmente livre, totalmente. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos ver que então só uma coisa que impede Jesus de não encher o meu cálice, é o pecado. Então, nós vamos ver que, então, desculpa, suscetibilidade, melindre, ressentimento, autodefesa, a autodefesa também, eu já falei aqui, né, de nós, qualquer coisa que alguém fale, a gente já vem e já assim, se defende. Jesus era Deus, nunca se explicou, nunca ficou se defendendo. E nós, tão pecadores, vivemos nos defendendo. Não, mas eu não quis fazer isso, porque... Gente, a autodefesa é do eu. E o que, que importa você, assim, você admitiu que errou? Eu lembro que tinha uma vez que nós fomos num encontro de pastores e tinha um rapaz que estava dirigindo louvor e foi uma pessoa falar com ele e falou assim, olha, você tá com um jeito meio estranho de dirigir o louvor, porque não sei o que, ficou falando, né, com ele. Então eu falei assim, eu fiquei orando, falei, Jesus, cuida tanto do que tá falando do que tá ouvindo, porque agora ele vai ter que dirigir o louvor, como ele vai estar depois que ele ouviu isso, antes de dirigir o louvor? Aí ele falou assim, meu irmão, eu quero te agradecer muito que você veio falar comigo. Eu não consigo ver o que o irmão me mostrou, mas eu vou orar e quero que o irmão ore, porque tudo que tiver que é contra o meu Senhor e contra a palavra de Deus, eu quero ter a disposição de me arrepender e deixar. Eu falei, Senhor, esse homem é de Deus. Ele não se defendeu, não falou nada. Ele estava quebrantado. Isso é estar quebrantado. Isso foi o que Jesus fez também. Então,
queridos, esse rapaz, ele tinha intimidade com Jesus, né? Então, eu não preciso ficar me defendendo toda hora. Eu fiz, então, medo de falar. Mas Jesus perdoa porque é o medo, né? Então, nós vamos ver que nós também, autodefesa, quando somos feridos ou injuriados por outros, acanhamento, reserva, preocupação, medo, tudo isso provém do eu e tudo é pecado e torna o nosso cálice impuro. Olha que interessante. O que eu amei aqui que o Roy Heston vai falar, que isso é primordial, queridos. Alguns poderão discordar que timidez, reserva, medo podem ser considerados pecados. Chamo-nos de enfermidades, inaptidões, fraquezas de temperamento, se quiserem, alguns têm dito, mas não de pecados. Fazer isso seria colocar-nos debaixo da escravidão. Veja bem, no momento em que não é pecado, porque Jesus morreu na cruz para nos libertar dos nossos pecados. Então, no momento que essas coisas, eu era muito tímida. Então, a timidez é uma máscara, porque eu tinha medo que, se as pessoas descobrissem como eu era, elas não iam me amar. Então, eu colocava assim porque a minha irmã, ela já era mais explosiva. E eu era quieta. Só que a minha irmã, ela externava, não é? E ela não ficava bem também. Nem aquele que explode, nem aquele que fica quieto, fica bem. Na verdade, o Espírito Santo traz o controle, né? Então, mas a gente não tinha, ainda não conhecia Jesus. E aí, o que eu fazia? Eu ficava quieta, mas meu pensamento ia a mil. Eu ficava pensando, eu ficava assim, julgando, eu ficava com raiva, ficava com pensamentos ruins, né? Contra a pessoa. E olha só, mas eu mantinha uma máscara. Eu fazia tudo isso sem falar nada. Então, a timidez minha era, eu tinha medo que as pessoas soubessem quando Deus já sabia tudo. E foi quando eu comecei a confessar a Deus. Não é verdade? Porque eu não queria ser assim mais. Eu queria ser como o meu Senhor é. Não é limpo, de mente, de coração. E foi só como se faz faxina? Lavando com água. A palavra de Deus é uma água que lava por dentro, é um chuveiro. Não é? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Jesus falou em João 15:5. Então, olha só. Então, se isso não é pecado, não há libertação. Você vai ter que aturar a vida toda isso. E depois até tomar remédio, não é? Porque tem pessoas que tomam remédio para medo, tem pessoas que tomam remédio para autocomiseração, não é? Para dormir, para isso, por quê? Porque se sentem perturbadas. Quando, na verdade, se eu vi como pecado e confessar, o sangue de Cristo tem poder de me libertar dessas coisas. Isso é sério, é um milagre, é um milagre. E eu não pensei que era tão forte, mas queridos. E está ao seu alcance, é acessível a você, não é? Se você confessar a Deus aquilo que está no seu coração, que está sujando a sua vida, Deus pode libertar e curar você. Aí, veja bem, se essas coisas são pecado, então há libertação, não é? Porque se você não crê que eu sou o teu libertador, como diz lá em João 8, 24, diz assim, se você não crê que eu sou, você vai morrer nos seus pecados, né? Então, Jesus é aquele que liberta, aquele que faz o que você não pode fazer. Então, nós vamos ver que essas coisas são pecados e sua origem é incredulidade. A gente não crê que, eu nasci assim, meu pai era assim. Eu lembro que quando meu pai tomava, assim, remédio para dormir, tudo, não é? E o Senhor falou assim: se você andar nos passos, nos pecados, nesses pecados de familiares, você vai ficar assim. E eu não queria, não. Eu queria que Jesus, eu sei que e Deus perdoou também meu pai. Meu pai teve muitas coisas boas e eu agradeço muito o pai que eu tive. Mas as coisas que eram contra a lei de Deus, eu não queria continuar.
Então, você precisa ver, porque as histórias vão se repetindo de pais para filhos. Então, se eu não crer que Jesus é o grande eu sou que pode me libertar, eu vou morrer nos meus pecados, né? Então, todas essas coisas, né, essa autocomiseração, esse orgulho, a inveja, o medo doentio, não é? Todas essas coisas foram colocadas no cálice que Jesus bebeu na cruz, lá no Getsemane. Lembra? Antes da cruz, ele já estava bebendo, passa de mim esse cálice, quer dizer, esse cálice, o cálice do nosso pecado, que matou Jesus. Então, eu não preciso ficar com essas coisas mais. No momento do arrependimento e da confissão e pedir o sangue de Cristo, eu sou livre disso. Então, nós vamos ver que ele nos purificará com seu precioso sangue, que ainda corre para limpar dos nossos pecados. E ele vai tirar também toda a contaminação que o pecado deixou e as consequências, não é? As consequências. Nós podemos nos beneficiar diariamente desse sangue precioso. Vamos supor que eu fiquei com ciúmes ou com inveja de alguém. No momento que entra aquele sentimento no meu coração, essa coisa ruim que entra assim, eu posso no mesmo instante ir ao Calvário. Fala, Senhor, eu fiquei com ciúme dessa pessoa, eu fiquei com inveja dessa pessoa, me perdoa. Eu peço o sangue de Jesus, me perdoa, Senhor. Agora, eu fico fazendo orações, Senhor, não quero ter inveja. Vai embora, inveja. Não, você precisa se arrepender, porque ela só vai embora quando você se arrepende. Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu peço o sangue de Jesus, venha limpar o que o pecado fez agora no meu coração. E para eu experimentar, né, esse avivamento contínuo, eu preciso aprender a manter meu cálice limpo. Então, olha só que interessante, que quando eu aprendo a manter meu cálice limpo, é que quando eu vou para o Calvário e peço perdão, né, eu me arrependo e peço perdão, o Senhor me purifica no mesmo instante. O sangue de Jesus, mesmo que meu pecado, lá em Isaías 1, Isaías capítulo 1, versículo 18 e 19, ainda que meus pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, como a neve. Ficarão limpos. Então, aqui no momento em que você tiver consciência daquele toque de inveja, de crítica, de irritação, e você peça que Jesus, pelo poder do sangue dele, e você verá que a reação desaparece. Então, como é que essas reações de ciúme, de inveja, de raiva, eu tinha muito problema de raiva, não conseguia mudar. Eu falei para Jesus, não consigo. Aí o Senhor falou assim: primeiro você precisa me dar a sua raiva. E eu queria que Jesus me desse o amor antes de tirar a raiva. Como é que ele vai misturar as duas coisas que são totalmente opostas? Eu precisei me arrepender da raiva que eu tinha. Aí Jesus me purificou e derramou amor e perdão em relação às pessoas que eu tinha dor, né? Então, olha só que interessante. A purificação só é possível quando somos quebrantados diante de Deus em relação àquele ponto. Eu tenho que ver e chegar para Deus e pedir para Ele mostrar o que está aqui. Porque sempre Satanás faz eu ver o que está no outro, mas eu não consigo ver como Deus vê a minha reação. Jesus sempre se preocupou com a reação. A reação é o que, quando alguém faz alguma coisa, a minha reação. Como é que eu reajo diante do que ela fala? Isso é que vai me destruir. E isso que me mata e que é pecado. E que Deus quer nos purificar. Então, a purificação só é possível quando nós somos quebrantados diante de Deus. Então, eu preciso entregar, por exemplo, vamos supor que eu preciso, eu estou assim, eu estou magoada com uma pessoa. Eu primeiro preciso levar à cruz essa mágoa. Senhor, eu quero ver o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Eu quero ver como o Senhor vê.
E Deus vai mostrar, e a gente vai ficar super. Deus sempre quando eu vou contar uma história para vocês que foi tão engraçado que. Engraçado não, vergonhoso. Foi assim, tão. É para chorar muito. Eu lembro que foi quando eu ia dar o estudo do Senda e eu estava muito chateada com uma pessoa. E eu estava argumentando, por A mais B, que eu estava certa, que eu estava certa. Aí eu falei, irmãs, eu não estou bem, falei a verdade, eu não consigo ver o que eu errei, porque para mim o erro estava nela, e eu dando sendo, ó, que coisa horrível. Aí eu quero que vocês orem por mim, e Deus me trouxe o que estava errado, o que tinha aqui dentro. Ai, quase morri de vergonha, de chorei tanto diante de Deus. Aí naquela semana eu marquei para falar com a pessoa. E Deus antes, porque tem uns que vão falar rápido, me perdoa, assim, mecanicamente, religiosamente. Eu primeiro preciso estar com Deus, buscar, estar com Deus é isso, Senhor, eu quero aqui uma conversa boa, mas me ajude, me prepare para eu receber, porque eu estava vendo só erro nela, né? Aí Deus trouxe, eu chorei tanto, não conseguia mais ver o erro da pessoa. Fui lá, pedi perdão e fiquei muito bem. Fiquei igual um passarinho, como eu sempre falo com vocês. Então, quando o Senhor me purifica, eu não vou ficar lamentando e eu entrego para Deus e acabou. Quando eu sou perdoada, acabou. E é tão interessante que tinha uma missionária que ela foi para os índios e assim, trabalhou com índio para ser um obreiro de Deus, né, um pregador. E ela, numa manhã, ele passou e ela estava assim chateada, né? Ele falou assim, irmã, você está bem? Ela falou não. Ele falou assim, você quer louvar Jesus hoje? Ela falou não, hoje eu não estou bem. Aí ele falou assim: ué, o sangue de Jesus que você me ensinou já perdeu o poder? Aí, quando o discípulo já começa a ensinar o mestre, né, já a coisa tá boa, hein? Então, aquele que ela discipulou, tudo que ela falou agora estava ensinando ela. Porque se a gente pensa que quando a gente está ensinando, por exemplo, eu estou passando para vocês, mas quem que está falando muito comigo aqui nessa hora? Acho que Deus está falando. Você nem imagina como Deus fala comigo nesse momento que eu estou compartilhando com vocês essa palavra. Então, o sangue de Jesus nunca perde o poder. Então, não tem motivo de nós ficarmos longe de Deus, só se nosso coração se endurecer e não quiser, porque o Espírito fala e nos conduz à verdade sobre Deus e sobre nós. Não tem como, não é? Então, aí continua aqui. Nós vamos ver, então, que em Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro dos nossos corações. Árbitro é juiz. Quando o juiz apita, no jogo é que houve falta. Então, o Espírito de Deus, ele é como um árbitro, ele traz a paz de Deus dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, ouvi falar assim, aquela pessoa me tirou a minha paz. Não, nós nunca perdemos a paz pelo pecado do outro. Nós sempre perdemos a paz pelo nosso próprio pecado. E isso é o mistério, queridos. Então, o Espírito de Deus apita e a gente nem ouve mais. Há uns que já conviveram tanto com erro, é normal. Por exemplo, eu falo palavrão, normal. Tenho raiva, normal. O Espírito apitando, o Espírito de Deus apitando para parar e eu nem ouço mais. Igual que tem uma historinha também do despertador, né? Que comprou o rapaz sempre perdia a hora, comprou um despertador enorme. No começo ele ouvia aquele alarido, né? Acordava assustado, mas depois ele perdeu ele acostumou-se a ouvir aquele barulho e já não ligava mais. Então, quando toca o apito, quando a paz sai,
alguma coisa. Então, quando eu estou assim, irritada, tudo, eu preciso ir para um lugar para falar com Deus. Ou vou ao banheiro, ou vou num lugar que eu fique sozinha. Eu falei, Senhor, o que que entrou aqui? Eu sei que não é o que está acontecendo, ou se as crianças estão agitadas, ou se meu esposo falou alguma coisa, ou se aconteceu alguma coisa durante o dia. Eu sei que tem coisa aqui que está me separando de Deus. Aí o Senhor me mostra. Então eu vejo que entrou a irritação, entrou a indignação. Aí eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. A indignação que eu fiquei quando eu ouvi isso, a irritação que eu fiquei, o Senhor me perdoa, o teu sangue venha me limpar. Na hora volta a paz. Então não era o erro do outro, porque o outro continua fazendo as coisas, mas eu tô ótima. Então, queridos, o segredo da vida cristã é você pedir para o Espírito Santo mostrar o que está aqui, ó. Quando ele mostra, não é para te acusar, é para te curar. Quando você pede perdão a Deus, o sangue de Cristo vem, lava e você fica ótimo. Esse é o segredo. E aquele pecado que era tão forte, tinha tanta força sobre você, ele perde a força. Então, durante o dia, muitas vezes você vai precisar ir ao Calvário. Muitas vezes. E você vai ver que toda vez que você fala para Deus que você quer que Ele traga arrependimento e que você quer pedir perdão, o pecado enfraquece. Aquela coisa que te faz mal enfraquece. E Deus derrama, né, o que você precisa, a força que você precisa. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, eu achei tão interessante que quando a paz sair do seu coração, você precisa correr para Deus, porque alguma coisa entrou e te separou de Deus. Então, olha só, ele fala aqui: se Deus não nos der a sua paz, é porque realmente não estamos quebrantados. Talvez seja necessário pedir perdão a alguém mais além de Deus, ou talvez ainda pensamos que a falta é da outra pessoa. Mas se perdemos a paz, é evidente que a culpa é nossa. Não perdemos a paz por causa do pecado de outra pessoa, mas somente por causa do nosso pecado. Deus quer mostrar as nossas reações e só temos a sua paz quando estamos prontos a ser purificados, ou seja, estamos prontos a admitir, né, dispostos a admitir o que está aqui dentro. E um versículo é Marcos 7,15, que Mateus 15 era bom vocês lerem todo, e Marcos 7 também todo. Mas o Marcos 7,15 ele fala assim: nada que está fora do homem, entrando nele, pode contaminá-lo, mas o que está dentro, isso é que mata. Então, olha que interessante, nada do que está fora, porque o homem natural, que não tem Jesus, que não nasceu de novo, ele é produto das circunstâncias. Se está todo mundo agitado, ele fica agitado. Se está todo mundo com raiva, ele fica com raiva. Se está todo mundo xingando, ele está xingando. Ele é produto do que as pessoas fazem, ele pensa que a vida dele está na mão das pessoas. A minha vida, quando eu falo a minha vida está na mão de Deus, é que então eu não vou me contaminar com o que dizem e nem com as circunstâncias. Eu vou continuar na paz. Eu falei, Senhor, eu quero isso, mais do que ouro depurado. Eu quero isso. E Ezequiel 47 fala do rio de águas purificadoras, que haviam árvores plantadas junto à margem do rio. E havia árvores que e o rio não regava. Esse rio saía do trono de Deus, eram águas purificadoras. E essas árvores, vinha o verão, vinha o inverno, elas ficavam verdinhas e dando fruto. Elas não se alteravam com o, com o ambiente, com a força assim, do frio, do inverno, das estações. Elas ficavam verdes e dando fruto o ano inteiro. E as outras árvores que estavam longe desse rio ficavam secas, sem dar frutos. Por quê?
porque essa árvore era regada com o rio que corre do trono de Deus. Ela estava sempre junto às águas, elas não eram fruto de circunstâncias e nem de pessoas. E isso é uma coisa maravilhosa. O homem que busca Deus, a mulher que busca Deus, ela não é fruto de circunstância. Então, conta-se em Mateus 15 que os discípulos de Jesus, eles não lavaram as mãos para comer. E todo mundo começou a falar, você não lavou você não deixa você não conversa para eles lavarem as mãos. Então Jesus falou que tudo que a gente come é levado para um lugar escuso. Quer dizer, o que eu como, eu vou no banheiro, aperto a descarga e vai embora. Mas o que está no coração, isso que contamina a gente. Então, eu sempre ensinei meu filho a lavar as mãos. Eu falava, Valtinho, vai lavar as mãos. E ele, esqueci, ia lavar a mão. Aí eu falei, eu vou gravar, porque todo dia é essa coisa. Mas eu precisava ensiná-lo que não era aquilo que contaminava só. Nós precisamos lavar as mãos, ainda mais agora na epidemia, precisamos, e sempre, né? Mas olha só, se você não tendo como lavar e comer alguma coisa contaminada e você está bem com o organismo, os anticorpos mandam embora a doença. Mas se você está abatido e com raiva, você pode ter lavado as mãos, a comida desce e azeda. Então eu precisava ensinar meu filho a perceber que as coisas de fora não podem mexer com ele dentro. E Jesus falou isso, e é um princípio do reino de Deus que poucos conhecem. Que nada que está fora, o pecado do outro não pode me matar, só o meu. Então, queridos, na verdade, isso é um mistério, eu vou falar mais sobre isso nos próximos capítulos, mas a coisa mais forte que para mim foi muito difícil entender foi isso, foi que o meu pecado é que me matava, a palavra de Deus é para eu julgar a mim mesma e não o outro. E são princípios que é ouro em pó. Se você descobrir isso, é um tesouro que você nunca mais vai querer deixar, porque você fica ótimo. Você fica ótimo. Eu lembro que quando eu era recém-casada, eu morei perto de uma senhora e, uma vez eu emprestei dela um grifo e eu esqueci. Eu fui devolver. Primeiro eu fazia faculdade e eu ficava o dia inteiro fora. Depois eu emprestei dela o grifo e eu fui levar, não achei, e fiquei com o grifo. Fiquei uma semana com o grifo. Depois ela veio, ficou muito brava. Você é irresponsável. E a minha mãe estava comigo, eu falei, ai, Senhor, não deixa a mamãe reagir em nada. Eu estava vendo o que estava acontecendo. E eu estava estudando esse livro. Deus estava me pondo à prova dali. E eu tinha realmente errado de ter esquecido uma semana em casa. E eu falei assim, olha, eu quero que a senhora me perdoe, eu errei, eu não queria ficar com o seu grifo, mas eu fui uma vez, não estava, devia ter ido outra, e eu esqueci. A senhora pode me perdoar? Não fiquei querendo explicação nada. Falei, a senhora pode me perdoar em nome de Jesus? Ela virou a cara, ficou brava. Eu cumprimentava, virava a cara. Aí, depois de uma eu acredito que depois de um mês, mais ou menos, ela veio bater na porta. E ela veio me trazer uma farinha. Ela falou assim, você lembra quando você me emprestou essa farinha? Eu falei, não, eu não lembro. Ela falou assim, pois eu fiquei, foi no Natal passado, quer dizer, já fazia um ano. E eu esqueci, eu falei, não, eu tô dando para a senhora não me deve nada. Então, olha que coisa maravilhosa. Se eu não tivesse esses fundamentos que eu estou falando, meus queridos, eu tinha morrido. Eu tinha ficado com raiva.
eu tinha falado para o prédio inteiro dessa pessoa, eu tinha passado essa amargura para todo mundo, falado para os da minha casa, ligado para. Quando a minha mãe estava lá, eu falei, mamãe, a senhora perdoa, porque tá, para mim tá tudo certo, eu errei, eu estava com alguma coisa que não era meu, eu errei de ficar uma cena, viu? Tá tudo certo. Então, se eu não conhecesse esses princípios, se eu não entendesse, porque foi o Espírito Santo que eu não entendia nada antes, não, viu, queridos? Então, se Deus não tivesse colocado esses fundamentos, eu tinha morrido de tanta raiva. Tudo ficava azedado no estômago, eu ficava com dor de estômago, dor de cabeça, imunidade, estresse, com raiva, ficava uma panela de pressão, ficaria brigando com o Walter. Então, é uma coisa louca que eu tô falando, mas é verdade. Quando você sabe que é o seu pecado, você pode, no mesmo instante, ficar livre e ficar bem. Se depende do outro mudar, eu não vou ficar bem nunca. Se eu ficasse esperando que quando Deus me mudou, Deus trouxe ela. Aí tem mais. Aí eu podia, ela não recebia assim nenhum tipo da Bíblia, nada da palavra. A partir desse momento que o Senhor me deu graça para dar graça para ela e dar a farinha, olha, ela recebia toda a palavra de Deus que eu ensinava assim na Bíblia, eu ficava ensinando para ela, a coisa mais maravilhosa. Então, queridos, olha só que coisa, que bênção, quando nós estamos quebrantados, não é? Nós somos abençoados pela paz de Deus, nós somos abençoados com o amor de Deus, sem fingimento, sem representação, nós ficamos livres e podemos deixar outros livres, não é? Glória a Deus. Queridos, é um caminho, eu convido vocês para esse glorioso caminho que é Jesus, que é o caminho do quebrantamento, do avivamento, do arrependimento, porque você vai amar. Cada vez que você caminhar e você vai amar e você vai ver como funciona tão gloriosamente. Porque é a palavra de Deus orientando a gente, não é verdade? Então eu gostaria de pedir para vocês lerem 1 João, capítulo 3. Espero que vocês tenham lido o 2, o 3, o 4 e o 5. E Efésios, capítulo 4, de 21 a 32. Fala um pouquinho da vida cristã. Que Deus nos abençoe. Eu fui abençoada, fui muito abençoada e fui tocada por Deus. É um caminho que eu quero trilhar todos os dias até o fim da minha vida. Eu amo vocês, quero que Jesus abençoe e que Deus traduza, não é? No seu espírito essas verdades maravilhosas, são loucas, mas são verdadeiras. E você pode provar, porque Deus dá para aquele que busca e para aquele que ouve e para aquele que recebe. Então, queridos, receba, porque você vai comer o melhor dessa terra e não há pecado que Deus não possa perdoar. Um beijo grande, até o próximo capítulo. Deus abençoe. A paz.